característica dos seres vivos, não apenas os seres vivos são complexos, como eles têm a capacidade de manter a organização complexa deles constante. A gente usa o termo homeostase para descrever essa situação. O termo homeostase, gente, ele tem dois significados em biologia. É a capacidade de você manter a sua organização constante. Então você é organizado, complexamente organizado, e você é capaz de manter essa organização constante. E também a capacidade de manter o isolamento em relação ao meio externo. Você é isolado em relação ao meio em que você vive, o que faz todo o sentido do mundo, né? Afinal de contas, o meio ao redor de você está morto, né? A partir do momento que você for igual ao meio onde você está, é porque você vai estar morto também. Ar, solo, água são ambientes que não são vivos. Então, para garantir você vivo, você vai ter que estar diferente do meio externo. E aí, a homeostase fala isso. Manter a organização constante, manter o isolamento em relação ao meio externo. Particularmente, manter a organização constante é um pouco mais difícil do que você possa imaginar. Estava comentando que você é constituído de moléculas orgânicas e elas são estáveis, né? Elas são difíceis de quebrar. Mas difícil não quer dizer impossível, especialmente quando eu analiso a passagem do tempo. A duração média, por exemplo, de uma proteína em músculo, pele e osso é na casa de algumas semanas. O que quer dizer? Que dentro de algumas semanas, as proteínas dos seus músculos naturalmente vão se quebrar em aminoácidos. Aliás, existe uma tendência na natureza, nas aulas de química, de física, a gente estuda isso, que é uma tendência inevitável ao aumento da entropia dos sistemas. Entropia é um termo que descreve o grau de desorganização dos sistemas. E nesse caso, moçada, quando a gente fala que existe essa tendência ao aumento no grau de desorganização, mesmo as moléculas orgânicas sendo estáveis, com o tempo elas se desorganizam. A proteína se desorganiza, se quebra em aminoácidos. Se você quiser manter seus músculos intactos, sua pele, seus ossos, todo dia, você tem que comer proteínas para obter aminoácidos e fabricar proteínas novas. Aliás, o que é a proteína que você comeu ontem não adianta para hoje? Ora, porque a proteína que você comeu ontem, já ela vai se desorganizar em aminoácidos e eu vou precisar fabricar novas proteínas para compensar. A nossa vida é uma constante briga contra a entropia, contra essa tendência a aumentar a desorganização. Todo dia, músculo, pele e osso, as proteínas naturalmente se desorganizam. Todo dia eu tenho que fabricar proteínas novas para poder manter meus tecidos constantes. Como todo dia eu tenho que fabricar proteínas novas, eu vou precisar, gente, para manter minha organização, de uma série de reações químicas. E o conjunto de todas as reações químicas num ser vivo recebe o nome de metabolismo. Quinta propriedade que os seres vivos têm: o metabolismo, o conjunto de todas as reações químicas que acontecem num determinado organismo vivo. Essas reações químicas que acontecem lá no organismo vivo, moçada, elas se dividem em dois conjuntos. Número 1, anabolismo. Ana quer dizer para cima. Anabolismo são reações de síntese de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Por que o nome Ana para cima? Porque você está indo para cima em termos de complexidade, né? Então estou pegando moléculas simples e a partir delas estou produzindo moléculas complexas. Então estou subindo em complexidade. Daí o nome, moçada, anabolismo. Processo aqui de anabolismo, ele envolve consumo de energia. Sendo pessoas que nas aulas de química, né? Quando você fala que uma reação consome energia, ela é endotérmica. Ou, moçada, como a gente costuma utilizar às vezes a nomenclatura, endergônica. É a mesma coisa, endotérmico, endergônico? Não, ao pé da letra não é exatamente a mesma coisa não. Mas funciona de maneira muito semelhante. Aqui na biologia a gente coloca
mais ou menos como a mesma coisa. Exemplos de reações anabólicas. Principal reação anabólica na natureza. Não se atreva a fazer nenhuma prova de vestibular do universo sem saber essa reação química. Você vai pegar CO2 e água, que são simples, vai então produzir glicose, que é mais complexo, e vai liberar oxigênio como subproduto. Moçada, essa reação se chama de fotossíntese. E, gente, ela é a principal reação anabólica na natureza. Por que eu digo isso? Porque uma vez que eu peguei CO2 e água e produzi glicose, ela é a primeira molécula orgânica a aparecer na natureza. E ela origina todas as outras moléculas orgânicas na natureza. Ela origina lipídios, proteínas, DNA, tudo vem da glicose. Por isso que, como todo mundo lembra, todos os seres vivos dependem das plantas. Somente plantas, algas e algumas bactérias conseguem fazer fotossíntese. Elas, então, vão pegar a molécula simples, CO2 e água, fabricar glicose. E a partir da glicose, tanto nas plantas quanto nos demais seres vivos, eu posso produzir todas as outras moléculas orgânicas. Daí a importância danada da fotossíntese. Ela fabrica a glicose, mas a partir dela, todas as outras moléculas orgânicas. Outro exemplo interessante de reação anabólica é quando eu vou pegar vários aminoácidos, vou abreviar aminoácidos como A, vou juntar esses aminoácidos para produzir proteínas e liberar água como subproduto. Aminoácidos são mais simples do que as proteínas, que são mais complexos. Então, olha que eu estou indo do mais simples para o mais complexo. Eu tenho aqui uma reação de anabolismo, a síntese da proteína a partir dos aminoácidos. Aliás, o nome dessa reação química é síntese por desidratação. Olha que o nome é bastante lógico. O nome é síntese, que eu estou sintetizando a proteína, por desidratação, que eu estou liberando água como subproduto. Tem a síntese da proteína, liberando água como subproduto, exemplo de reações anabólicas. Quando eu falei em anabolismo, acredito eu, que muita gente pensou em anabolizante. Landia alguma relação entre anabolismo e o anabolizante, a famosíssima bomba. Demais, moçada. O anabolizante promove anabolismo. Quando você vai lá e utiliza bomba, o que o anabolizante faz é essa reação química. Pega vários aminoácidos e junta para fazer proteínas no músculo, actina e miosina, proteínas no músculo, e com isso o músculo cresce. Ou seja, a bomba, o anabolizante, promove uma reação anabólica, uma reação de síntese. Pega aminoácidos, fabrica proteínas no músculo, particularmente, e com isso o músculo ele vai acabar crescendo. Né? Daí o nome anabolizante, lá para a bomba, né? Vai estar relacionado com anabolismo. Contrário de anabolismo é catabolismo, onde o cata é para baixo agora. E aí, o catabolismo, ele é a reação de quebra de moléculas complexas em moléculas simples. Nesse caso, gente, o processo de catabolismo, ele vai lá e trabalha com liberação de energia. Daí eu vou argumentar com vocês que o processo de catabolismo, ele é exotérmico. Ou usando, né, gente, uma nomenclatura alternativa, exergônico. Volto a dizer, não é exatamente a mesma coisa não, mas é praticamente a mesma coisa. Alguém reclama comigo: poxa, Landim, você não disse que os seres vivos são complexos? Ora, uma vez que os seres vivos eles são complexos, e eles têm que se manter complexos, por que eu vou então quebrar moléculas complexas em moléculas simples? Para que isso? Para liberar energia. Então, o papel básico do catabolismo é fornecer energia para o anabolismo. Olha que o anabolismo, ele consome energia. E de onde é que vem a energia para o anabolismo acontecer? Ora, pode vir, por exemplo, do Sol, como é o caso da fotossíntese, ou pode vir do catabolismo, por exemplo, na síntese por desidratação. Então, eu vou fazer uma reação catabólica e vou liberar energia e usar a energia liberada no catabolismo no anabolismo. É o caso, por exemplo,
principal reação catabólica na natureza. Eu vou pegar glicose mais oxigênio, dando CO2 mais água mais energia. A glicose mais complexa, CO2 e água mais simples. E essa é a outra reação química fundamental para você. Não se atreva a fazer nenhuma prova de vestibular do universo sem ter a fotossíntese na cabeça e a respiração celular na cabeça. Sendo que cá entre nós, basta decorar uma, né? Uma é o inverso da outra. Se você vai lá nesse caso e decorar a fotossíntese, inverta ela. Glicose mais oxigênio dando CO2 mais água. Glicose mais oxigênio dando CO2 mais água é a respiração. Quando eu faço respiração, é a principal reação catabólica que existe. O objetivo dela é liberar energia. E a energia que a respiração libera pode ser utilizada no anabolismo. Por exemplo, para fabricar uma proteína ou para algumas outras coisas. Outro exemplo de reação que ela é catabólica é quando eu pego a proteína, reajo a proteína com a água e quebro ela em aminoácidos. Ô, gente, isso aqui é reação de digestão, né? Vou pegar a proteína, que ela é mais complexa, vou quebrar ela em aminoácidos, que eles são mais simples. Então, quando eu vou comer carne, leite e ovo, proteína ela é muito grande para poder ser absorvida por mim, eu vou digerir ela em aminoácidos que a gente consegue absorver. Sendo que nesse caso, o nome elegante para essa reação é hidrólise. Lise quer dizer quebra, hidro quer dizer água. A quebra da proteína na presença de água. Então, outro exemplo importante de reação catabólica. Observem que a fotossíntese é o contrário da respiração celular. A síntese por desidratação, ela é o contrário da hidrólise. Pegue uma e vire ao contrário, que você vai ter a outra. Você pega pessoas, que eu estou falando aqui, de organismos vivos, né? De estruturas vivas. E, gente, o que é que marca a transição de uma estrutura viva para uma estrutura morta? Pega, por exemplo, esse quadro aqui, ele é feito de madeira. Um dia, moçada, isso aqui foi vivo, né? Essa madeira foi viva. Hoje essa madeira está morta. A partir de que momento eu vou dizer que a madeira era viva, ela morreu? Ora, moçada, a transição entre vivo e morto, a transição do estado vivo para o estado morto é basicamente a perda do metabolismo. Enquanto, gente, a madeira tinha metabolismo, enquanto ela fazia reações químicas, eu vou dizer que ela era viva. A partir do momento que de alguma maneira ela perder a capacidade de fazer reações químicas, ela deixa de ser viva e ela é considerada a partir de então morta. Então tá em dúvida? Será que essa madeira aqui ela é viva? Será que ela é morta? Bom, como ela não está mais fazendo reação química nenhuma, não está viva, ela é considerada morta. Essa definição de morte, ela é meio complicada quando eu penso, por exemplo, no ser humano, né? Porque é muito fácil você analisar uma célula, o que seria a célula morta, né? Perdeu o metabolismo, a célula morreu. Só que, por exemplo, o corpo humano não tem uma célula só. Você tem mais ou menos 70 trilhões de células. E aí, Landim, quantas células tem que morrer para você dizer que o cara morreu? Pergunta errada. Não é quantas, é quais. Se as células do braço morrer, você morre? Não. Se as células da perna morrer, você morre? Não. Tem um grupo específico de células que tem que morrer para você ser considerado morto, né? Antigamente, se seu coração parasse de bater, você era considerado morto. Hoje em dia não, né? O coração do cara parou de bater, opa, lá vem o médico, faz massagem cardíaca, ou então traz aquele aparelhinho de choque, o desfibrilador, taca lá nos peitos do cidadão e o coração volta a bater. Daí hoje em dia, o coração parar de bater não é mais considerado morte, né? Como era inclusive antigamente considerado morte, quando o coração para de bater e o cara faz massagem cardíaca, ou aplica o desfibrilador e o coração volta a bater, a gente chama isso de ressuscitação. Né? Antigamente o cara era considerado morto, opa, ressuscitou. Hoje em dia, o coração parar de bater, já não digo mais que é morte. Antigamente, o cara parou de respirar,
eu vou dizer que ele morreu. Hoje em dia o cara parou de respirar, entuba ele, bota um tubinho nele, esse tubo conectado a uma máquina, um respirador artificial, que respira por ele. Ou seja, parar de respirar não implica mais em você morrer. Notem que hoje em dia está cada vez mais difícil matar as pessoas, né? Antigamente, você matava lá, parava o coração, a pessoa morreu, você ia parar a respiração, a pessoa morreu. Hoje, coração parou, respiração parou, não é garantia que o cara morreu. Daí, o conceito de morte para o homem atualmente diz respeito, moçada, ao conceito de morte cerebral. Sendo que quando eu falo em morte cerebral, não é nem do cérebro não, certo? Nesse caso lá, é de uma região chamada de bulbo. O bulbo raquidiano, moçada, ele é a região do sistema nervoso central que controla batimentos cardíacos, que controla os movimentos respiratórios, a pressão do sangue, temperatura do corpo. Daí, a partir do momento que o bulbo do cara, o bulbo está localizado na base do pescoço, então aqui por dentro. A partir do momento que o bulbo do cara morrer, eu vou dizer que ele está com morte cerebral. No que ele tem que o bulbo para de funcionar, a pessoa não consegue nunca mais controlar os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. Ou seja, do ponto de vista médico, do ponto de vista da medicina legal, o indivíduo ele é considerado morto. Não é quando o coração para, não é quando ele para de respirar. Mas quando ele tem morte cerebral, quando o bulbo dele para de funcionar, que ele não consegue mais controlar nem o coração, nem a respiração, nem nada disso.